Now let's see the verb to be in the past. Então agora nós vamos ver o verbo to be no passado. Caso você precise, veja ou até reveja a aula do verbo to be no presente, porque é muito importante vocês estarem entenderem muito bem, né, o verbo to be, estarem muito afiados no verbo to be até no presente, entender muito bem o que significa antes de você assistir esta aula. Caso não esteja disponível neste módulo, me avisem que eu envio para vocês. Mas, se você está aqui, provavelmente você já conhece, já está acostumado. Então, basicamente, vai ser aqui era ou estava, né? Então, o passado do verbo ser ou estar. Então, vai ser usado para descrever quem ou que você era, ou seja, o que algo ou alguém era. Por exemplo, I was a teacher, eu era uma professora, ou referente à família, então, he was my husband, ele era ou foi meu marido, or he was a good father, ele foi um bom pai, or they were friends, eles eram amigos. Características também, né, adjetivos. Então, for example, he was rich, ele era rico, ou então, she was pretty, ela era bonita. Falar que algo ou alguém, né? Era alguma coisa, alguma característica, algum adjetivo. Ou até para coisas também, né? It was a good car, era ou foi um bom carro. Perceba que no português é muito comum até a gente usar aí o passado do verbo ser como foi, fui, né? Depende do contexto, mas em português a gente costuma usar assim. Mas no inglês a gente vai usar aqui, então, o passado do verbo to be nesses casos. Também para descrever onde ou como algo ou alguém estava. Então, para falar, por exemplo, I was at home, eu estava em casa. He was at work, ele estava no trabalho. Ou até emoções, né? Estados de humor, estados de espírito. Então, I was tired, eu estava cansado. They were hungry, eles estavam com fome, etc. E também usado para falar a idade no passado, provavelmente dentro de algum contexto. Claro que também aqui, lembrando que a gente vai usar essas situações aqui dentro de algo, né, dentro de algum contexto no passado. Então, a idade, mas é muito normal a gente falar, né, a idade que a gente tem, que a gente, no presente, né? Caso vocês precisem falar no passado, vocês também vão usar o verbo to be, lembrando que eles não usam o verbo ter para falar a idade, mas sim o verbo to be, né, ou como se falasse eu era há tantos anos, então provavelmente dentro de algum contexto. For example, I was 30 years old when I got married. Então, eu tinha, né, eu era 30 anos quando eu me casei. Então, aqui a estrutura em si do verbo to be. Então, nós vamos usar para o I, he, she, it, nós vamos usar was. E para you, we, they, nós vamos usar were. Alright? Então, I was, eu era ou estava. You were, você era ou estava. He, she, it was, então ele ou ela, ou alguma coisa, era ou estava. We were, nós éramos ou estávamos. You were, vocês eram ou estavam. They were, eles eram ou estavam. E então, na negativa, nós vamos usar was not, ou então wasn't. You were not, weren't. Se vocês precisarem, pausem e voltem o vídeo para repetir comigo. Então, wasn't vai ser abreviado, né? O was not abreviado. Weren't, were not abreviado. E aí, para formar perguntas, eu vou colocar, então, was e were na frente para formar as questions. Lembrando que é importante nas questions, como é o contrário, essa daqui acaba bugando um pouquinho. Então, pratiquem, repitam algumas vezes aqui, para vocês se acostumarem como soa o início das perguntas, em vez de ficar fazendo conta, né? Então, vai ficar dessa forma. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Então, pausem, voltem em vídeo, vão repetindo até vocês se acostumarem. Que a lógica vai ser aqui, né? Era eu, era você, estava você, era ele, estava ele, assim por diante. Então, deem uma olhada aqui, podem pausar aqui se vocês precisarem, vejam muito bem a estrutura. E então, agora a gente vai to put in practice. Então, a gente vai praticar um pouquinho. Pausem os vídeos, inclusive nos próximos slides, pausem o vídeo, tentem completar sozinhos, e então vocês verificam comigo. Então, vamos lá. Eu era uma teacher, né? Eu era uma professora. Então, I was a teacher.
negativa. I was not a teacher. I wasn't a teacher. Was I a teacher? Aí você era um aluno. You were a student. You were not a student. You weren't a student. Were you a student? É interessante vocês também irem repetindo comigo em voz alta essas frases, leiam também, para vocês se acostumarem como soa. Também aqui, lembrando que é um exercício prático, né? Um exercício só para vocês treinarem um pouco, mas é claro que dentro da plataforma vocês vão praticar mais para vocês realmente fixarem o passado do verbo to be. Então, isso em todas as aulas aqui também, né? Essa aula é mais um complemento para auxiliar vocês, mas é importante que vocês façam os exercícios para realmente fixar, se acostumar até de forma automática. Mas enfim, então, novamente, pausem aqui o slide, tentem completar, e aí vocês vão verificar comigo. Então, ele era ou tinha 40 anos, né? He was 40 years old. He was not. He wasn't. Was he 40 years old? Ela estava na escola. She was at school. She was not at school. She wasn't. Was she at school? É uma grande cidade, então posso falar era uma grande cidade. Então, it was a big city. Peraí, guys, que o timing das respostas foram errado, mas vamos lá então. It was a big city, it was not, it wasn't, was it a big city? Daí, we were a happy family, we were not a happy family, we weren't, were we a happy family? Desculpem, guys, na hora da edição aqui, eu acho que eu errei o timing das animações, mas tranquilo. Então, eles eram bons amigos. They were good friends. They were not good friends. They weren't. Were they good friends? Eles eram alunos. Então, they were students. You were not students. You weren't students. Were you students? Né? Eram vocês alunos? And that's it, guys. Aqui, novamente, essa aula é mais um complemento para auxiliar vocês, but keep practicing, continuem praticando, que a ideia, na verdade, como eu sempre digo, né, é com a prática realmente, quanto mais você conviver com o idioma, quanto mais você ler, escrever, ouvir, falar, o ideal é que você se acostume até de forma automática, com o tempo você vai até esquecer dessas regras, mas você percebe quando soa certo, quando soa errado, como escrever de forma correta, etc. So that's it. Se precisar, eu estou sempre à disposição. Thank you and see you next class.